Fala pessoal, chegando com mais uma palavra e esse é um vídeo sobre os três olhares. Para expor esse tema a vocês, eu irei me fundamentar na conversão do apóstolo Paulo, a qual está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Em primeiro lugar, eu destaco que Paulo, ou Saulo, era de Tarso, era fariseu, e quando ele se deparou com o cristianismo, com os discípulos do Senhor, ele viu o cristianismo, os cristãos, como uma ameaça, como uma heresia, como um confronto à sua fé, à sua religião. E foi quando ele começou a perseguir duramente a igreja de Jesus. E é assim que nós chegamos em Atos capítulo de número 9, quando o texto diz que ele estava indo em direção a Damasco, pois ele havia pedido cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem seguindo esta tal doutrina, a doutrina do cristianismo. E quando ele já estava perto de Damasco, uma luz o cercou vinda do céu, e Jesus ali manifestou gloriosamente a ele. Ele cai por terra, Jesus fala com ele fala com Jesus, e quando ele se levanta daquela experiência, ele está cego. Então ele é conduzido à cidade. Quando ele já está na cidade, o Senhor fala a um discípulo chamado Ananias para que esse Ananias fosse até ele, e assim aconteceu. Ananias foi até ele, orou por ele e ele recobrou a visão. E a partir daquele momento, levantou-se um dos maiores homens de Deus da história, o grandioso apóstolo Paulo. E como eu disse a vocês, eu vou pegar aqui a figura do apóstolo Paulo e esse contexto de sua conversão e falar com vocês sobre os três olhares. Mas que olhares são esses? Em primeiro lugar, o olhar que nós temos sobre nós mesmos. Nós podemos reconhecer que o apóstolo Paulo, ele de fato era um homem importante dentro dos padrões da cultura, dos padrões de sua religião. Ele mesmo se via como sendo a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nascera num lugar importante, tinha uma boa educação, dono de um vasto conhecimento, tinha dupla cidadania, era um fervoroso religioso e ao perseguir a igreja ele acreditava que de fato estava fazendo o que devia fazer, ele estava defendendo a sua doutrina. Então ele tinha um olhar de si mesmo positivo e até mais do que devia ter. Este é o olhar que muitas vezes nós também temos sobre nós. Nós temos um olhar que nos coloca acima do que realmente somos. E o apóstolo Paulo, depois de sua conversão, ele de fato reconheceu que nós não podemos ter esse tipo de olhar. Porque já em Romanos capítulo 12, no verso 3, ele diz assim: não façam de si próprios uma opinião maior do que convém. Mas nós também podemos ter um olhar que nos coloca num padrão ou num nível inferior ao que realmente nós somos. Eu me lembro aqui, por exemplo, de Números capítulo 13, onde quando Moisés envia à terra de Canaã espias para explorar e trazer um relatório, a maioria deles, exceto Josué e Caleb, trouxeram um relatório negativo. E eles chegam a dizer: olha, diante dos habitantes daquela terra nós somos como gafanhotos. Olha a forma que eles se viam, como gafanhotos diante dos outros. Lá em Juízes, quando Deus aparece a Gideão, Gideão dá uma desculpa a Deus dizendo: a minha família é a última de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Ou seja, ele tinha um olhar sobre si mesmo que o colocava abaixo. E esse é, às vezes, o desequilíbrio que também acontece na nossa vida. Nós temos um olhar que nos eleva ou um olhar que nos rebaixa. Mas e qual é o segundo olhar? O segundo olhar é aquele que nós temos sobre os outros ou que os outros têm sobre nós. Pegando novamente aqui o contexto da conversão do apóstolo Paulo, quando o Senhor diz em visão a Ananias para que ele fosse até Saulo, Ananias responde assim ao Senhor, Atos capítulo 9, verso 13. Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. Saulo, por ter sido aquele homem perseguidor, por levar à prisão muitos cristãos, a sua fama já havia chegado longe, realmente como a de um homem perseguidor. E aqui Ananias, por ter ouvido
tanto a respeito de Saulo de maneira negativa, ele também tem uma reação de hesitar perante a ordenança de Jesus de ir até ele. Meu irmão, minha irmã, eu pego o gancho desse versículo para dizer que muitas vezes ou nós vemos de maneira limitada porque o nosso olhar é humano, ou os outros nos veem de maneira limitada porque o olhar dos outros também é meramente humano, quando não é um olhar pela perspectiva de Deus. E é óbvio que Ananias e os demais cristãos tinham razão em ver Saulo como um perseguidor, como um homem carrasco, porque realmente ele era. Mas o olhar humano, ele se limita na aparência ou no que as pessoas fazem. Então, quando Ananias recebe aquela ordenança de ir até Saulo, a primeira reação dele é a partir daquilo que ele já ouviu de Saulo. Lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta aos seus, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam assim, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, a visão do povo sobre Jesus era uma visão distorcida. Ou seja, o nosso olhar humano é limitado. O terceiro olhar é o olhar que Deus tem sobre nós ou para nós. Quando Ananias responde assim para o Senhor o responde em Atos 9,15 assim, vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações, dos reis, dos filhos de Israel. Este é o olhar perfeito, o olhar de Deus. Enquanto as pessoas o viam somente por aquilo que ele fazia, Deus tinha um olhar que ia além, porque o via como um futuro grandioso evangelizador das nações. Então, irmão e irmã, este é o olhar que nos enxerga no mais íntimo, que enxerga os nossos defeitos, as nossas maldades, mas enxerga também as nossas qualidades e o potencial que existe em nós, porque foi Ele mesmo quem nos deu. Quando o Senhor diz isto a Ananias, Ananias prontamente obedece e vai até Saulo. E olha o que diz o versículo 18 de Atos 9. Depois de Ananias entrar, impor as mãos sobre Saulo e orar por ele, no mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas e recuperou a vista. Então, aqui eu vejo que não só Saulo ou Paulo, a partir daquele momento voltou a ver novamente com os olhos humanos, mas ele recebeu uma nova visão e é isso que deve acontecer conosco também. Devemos nos submeter ao Senhor, nos encher do Espírito Santo, para que nós possamos ver pelos olhos do Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida e que nós possamos todos enxergar pelos olhos do Senhor.